E o Senhor trouxe para mim algo bem lindo da parte dele, como sempre, é a sua palavra, que é pura e inerrante. E ele vai nos trazer uma mensagem que se encontra lá no livro de João, capítulo 2. Aleluia. Livro de João, capítulo 2, que vai nos falar acerca de um convite. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos ler. E vai nos dizer assim: livro de João, capítulo 2, e vai nos falar. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para este casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: o vinho acabou. Então ele respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água para que guardassem nesses potes nas suas cerimônias da purificação. Jesus disse aos empregados: encham todos esses potes de água. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou da água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam de tudo, e por isso, mesmo assim, ele chama o noivo e lhes pergunta: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já estão bêbados, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Então Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. E assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e quando eu estava buscando algo da parte do Senhor, para que o Senhor ministrasse ao nosso coração nessa tarde, o Senhor me fez observar essa passagem onde nós, leitores, já temos o conhecimento que foi um dos primeiros milagres do Senhor, que foi nessa festa de Caná, que foi nessa festa onde o Senhor foi convidado com os seus discípulos, né? E aqui a gente nota e a gente percebe e a gente vê notoriamente que era uma celebração que naquela época tinha muita valia para aquela comunidade, para os judeus, para aquele povoado, para aquela ocasião, dentro desse contexto. A gente vai entender que eles não se limitam a fazer uma festa grande, eles não se limitavam a fazer uma festa que fosse proposto muitos dias, uma semana de festa. E aqui a gente vai entender que era muito importante. Provavelmente a Bíblia não nos relata isso, mas se entende ou se propõe a entender que todos daquela região, daquela aldeia, de alguma forma eles eram participantes de uma festa desse tipo. Os judeus eles eram muito rigorosos em suas festas, em ornamentar, em organizar, mas também em fazer uma festa que passaria muitos dias se comemorando algo. E ali o Senhor, a gente pode ver que ele foi convidado com os seus discípulos, né, para aquele lugar, numa terra santa de Caná, também chamada
de Canaã, citada na Bíblia, como o lugar que foi constituído e relatado para nós um dos primeiros milagres do Senhor, né? Que por pedido de sua mãe também se revela, né? Na qualidade de não só Jesus homem, mas Jesus Deus. E aqui trazendo algumas lições para nós, né? Trazendo algumas abordagens que o Senhor trazia ao meu coração, né? Eu coloquei aqui alguma coisa algo, né, que trouxe assim de valia ao meu coração e que isso que o Senhor nos traz essa tarde, ela possa encontrar guarita no seu coração, né? Porque quando nós observamos a esses acontecimentos desse milagre, nós podemos trazer para a nossa vida, nós podemos contextualizar sobre o que Deus quer trazer para nós nessa tarde. Porque quando o Senhor se encontra no ambiente, alguma coisa acontece. Quando o Senhor é chamado para se fazer parte em algo sobre as nossas vidas, algo tem que acontecer. Não porque alguém pediu, não porque alguém exigiu, não porque alguém contestou, mas porque o próprio Senhor, quando ele é chamado, quando ele é invocado, quando ele é centralizado em qualquer área que seja da minha e da sua vida, alguma coisa acontece. Porque isso já é divinamente do divino. Fazer algo extraordinário, trazer algo que tenha existência, que ainda não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa é a probabilidade da pessoa de Jesus fazer na minha e na sua vida, quando ele se encontra no ambiente, quando ele se encontra no recinto, quando ele é chamado para fazer parte de algo que nos pertence, ele não diz assim, como nós muitas vezes o invocamos, e a sua própria palavra vai nos dizer que ele é de presença imediato. Ele não diz, Rose, espera um pouco. Damião, amanhã eu virei. Glauber, mais tarde eu te atenderei. Não, ele é de prontidão. Chamou, clamou, pediu, orou, ele chegou. Aleluia. E aqui nós podemos ver que ele foi convidado. Maria, por vez, sua mãe, não sabia o que iria acontecer. Como todos daquele lugar não saberia o que estava para acontecer. Contextualizando e observando, nós podemos entender que uma festa de um porte dessa qualidade era se feito todo o trajeto, era se colocado todos os planos para que tudo pudesse ser sucesso, sair tudo conforme eles tinham planejado. Mas outra coisa que o Senhor traz para nós nessa tarde, você pode até fazer os seus planos, você pode até ditar as regras, você pode até comprar, você pode até organizar, você pode até fazer anos, aleluia, de coisas anotadas para que você possa fazer. Mas a resposta certa, o plano concreto, a coisa ideal, ela vem de Deus, a resposta vem dos lábios do Senhor, porque nós fazemos os planos, mas Ele conclui o que realmente, verdadeiramente e necessariamente eu e você precisamos. E aqui nós podemos encontrar e podemos ver uma lição assim de uma grande valia. Quanto é valioso chamar Jesus para o centro da nossa vida, para o centro da nossa história, para o centro da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira, da nossa vida conjugal, da nossa vida sentimental, seja ela qual for, seja qual propósito você esteja vivendo. É necessário que o Senhor se faça presente nessa história, nessa sua vida. E aqui nós podemos tirar de uma profundidade de lições maravilhosas. Louvado seja Deus. Porque o propósito nesse casamento, ele não era tão somente realizar o ajuntamento de um homem e de uma mulher. Aleluia. Mas nos mostra que quando Jesus Cristo está no lugar certo, na hora certa, talvez até com pessoas incertas, não importa. Mas o que importa é ele se fazer presente. Aleluia, porque só ele muda o ambiente, as pessoas, a história, o contexto, aleluia, para que se haja vitória sobre aquilo a qual eu e você estamos vivenciando, aleluia.
O ajuntamento não era só de um homem e de uma mulher, mas nos mostra que quando ele chega no lugar, alguma coisa acontece, porque a presença dele sempre, sempre enaltece todas as coisas. Aleluia. Isso vai nos mostrar que algumas coisas que possam desandar nas nossas vidas, que possamos invocar para que haja a transformação. Aleluia. Porque aqui a falta de vinho em um casamento era um mau sinal. Porque o vinho relatado aqui neste casamento, como a gente vai ver em outros contextos, era essencial. Louvado seja o nome do Senhor. O vinho aqui, ele representa a alegria do casamento. Aleluia. Representa também aqui o contexto de que nós podemos observar de que era para se servir o melhor de início. Louvado seja Deus. Mas era servido o melhor de início aos olhos do homem, aos olhos de quem projetou, aos olhos de quem teve a concretização da festa, pensando que tudo estava bem, pensando que tudo estava no controle, pensando que tudo ia sair do jeito que tinham planejado. Mas aí há uma falta. Não sei o que aconteceu, se a contabilidade de convidados passou da conta, se levaram pessoas que não foram convidadas, mas se entende que quase uma aldeia toda podia estar presente naquela ocasião, daquele casamento. Mas aí a contabilidade do vinho não deu certo. Faltou-se o vinho, faltou o que trazia alegria para os convidados, faltou aquilo que iria dar uma futura alegria de uma ação, de um casamento, de uma programação a qual o homem tinha feito. E aqui nós observamos uma grande e valia presença, e também nós não podemos deixá-la de citar, de Maria, a qual era, no momento, a mãe de Jesus. Louvado seja Deus. E às vezes, Rose, nós estamos passando por um processo, nós estamos adentrando por algo tão tremendo sobre as nossas vidas, que nós necessitamos de alguém que nos oriente, de alguém que pegue na nossa mão, de alguém que diga assim, está faltando, né? Mas eu estou aqui. Está faltando, né? Mas eu posso invocar a quem pode te ajudar para que haja fartura. Está tendo escassez, né? Mas aí alguém, quando está no ambiente, que começa a olhar aquela situação e vê a quem pode recorrer, e vê a quem pode buscar, e sabe em quem pode fazer, aleluia, nos estende a mão, pede, e ali nós somos atendidos. E que coisa linda essa passagem, quando a palavra vai dizer que Maria foi ao encontro do filho, louvado seja Deus. E aqui eu quero contextualizar de alguém que vai ao encontro do Pai, intercede por mim e por você, de alguém que Deus levanta, sem sequer nós sabermos que está sendo levantado, para que possa apresentar a mim a sua situação, de alguém que não hesita, mesmo em meio da multidão, mesmo em meio de pessoas, mostrar a quem pode fazer que não tem mais, que está escasso, que se perdeu. Aleluia! Mas ela tinha a convicção de que alguma coisa iria acontecer, porque ela estava apresentando a situação à pessoa certa. Aleluia! E aqui a palavra vai dizer que Maria, quando fala para ele, ele pergunta para ela, o que tem tu comigo, o que é que eu posso fazer? Contextualizando dentro dessa passagem, onde muitas vezes nós nos adentramos, ou nós nos apercebemos, ou nós imaginamos que tudo está perdido, que nada vai vir a existir, porque o caos, porque a história, porque algumas adversidades, porque algumas aflições se instalaram na nossa vida, nós pensamos que tudo está perdido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não sei se é o primeiro, eu não sei se é o quinto, eu não sei se é o 10º, eu não sei se é o 1000º milagre que você já vivenciou, que experiência você já teve com o Senhor. Mas o que eu quero deixar para mim e para você é que quando ele se encontra no recinto, se encontra no ambiente, mesmo que por um momento não haja de imediato um milagre, mas quando ele vê, quando ele ouve o clamor, a petição,
aleluia, de mim e de você, ele faz acontecer algo extraordinário. Esse é o Jesus a qual eu e você conhecemos. Ele não hesita em favorecer a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele vê o meu coração, quando ele enxerga o teu coração, que está contrito e quebrantado, na situação que só ele pode resolver. Porque muitas vezes nós temos tantas pessoas ao nosso redor, mas ninguém faz coisas que ele faz. Ninguém pode revogar o que ele revoga. Ninguém pode assinar o que ele assina. Ninguém pode decretar a vitória sobre a mim, sobre a tua vida, igual a Jesus. E aqui a palavra vai dizer que assim ele ouviu de Maria um pedido de clamor, um pedido de socorro. Faz alguma coisa para que a festa tenha andamento. Faz alguma coisa para que a festa seja um sucesso. Faz alguma coisa para que todos possam sair daquilo impactados com aquilo não que o homem fez, mas com aquilo que o céu realizou. Aleluia. E aqui a gente vai ver no descorrer que ela diz para aqueles moços: prepara as talhas, prepara os vasos, prepara as vasilhas, prepara o que tu tens e faz o que ele mandar. Oh, glória. Aleluia. Não sei o que você tem nessa tarde. Eu sei o que eu tenho nessa tarde. Sei que é muito pouco que eu tenho para oferecer a Ele, mas o que eu tenho pouco eu tenho entregado. E assim eu não sei se é teu louvor, se é tua adoração, se é tua ministração, se é tua direção, se é teu abrir de porta na casa do Senhor, se é a tua visitação, aleluia, se é o teu evangelismo, mas se tu tem alguma coisa, apresente ao Senhor, porque disto se agrada a Ele. Aleluia. E ali nós vamos perceber que foi cheias. Aleluia. E é assim que nós ficamos, entramos na presença de uma forma, adentramos na presença de um jeito, muitas vezes tão desfalecidas, muitas vezes tão desencorajados, muitas vezes tão entristecidos, muitas vezes tão vazios. Aleluia. Mas quando nós entramos na sua presença e ele nos enche, nos completa, aleluia, até transbordarmos, sairmos de forma diferentes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele traz à existência o que não existe, o que está estragado, o que está morto, o que está sendo desfeito. Aleluia. Creia que só Deus pode refazer. Creia que só Deus pode restituir. Creia que só Deus pode fazer nós contemplarmos, aleluia, aquilo que muitas vezes ao nosso redor não era para existir, aleluia. Mas Romanos 4:17 vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ele traz à existência coisas que não existem, como se existissem. Você crê nesse mistério? Ele traz coisas que para nós não existem, mas ele traz a existência, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E quando nós ligamos, aleluia, sobre a pessoa dele, nós obteremos vitória, não porque nós somos ou porque podemos, mas nós servimos a um Deus que não dispensa ninguém de mãos vazias quando entra na sua presença. Aleluia, louvado seja Deus. Não desanime, não. Aleluia. Não se entristeça, não. Quando as coisas aparentemente se mostram se indo, se mostram se acabando, se mostram que está morto, se mostram que não tem mais valia. Aleluia. Creia, porque Ele é capaz de fazer existir o que você nem imagina. Aleluia. Muitas das vezes, precisamos passar por algumas aflições muito fortes, muito tremendas, para nós enxertarmos isso em nós, que o Senhor ele pode trazer a existir o que não tinha existência. Por esses dias, eu conversando com alguém, ela dizendo que estava muito triste, porque tinha ido fazer uma entrevista e não tinha conseguido obter sucesso. E eu disse para ela, minha querida, não se entristeça com isso, porque Deus ele tem um tempo certo
o tempo exatamente concreto para realizar aquilo que deseja o seu coração. Enquanto isso, vai adorando, enquanto isso, vai buscando, enquanto isso, vai perseverando, para que Deus, ele se volte para você e que ele faça aquilo que o seu coração tanto deseja. Mas enquanto isso, se alegra no Senhor, enquanto isso, trabalha para o Senhor, enquanto isso, faz aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, pessoas acreditam que a solução ou a situação estão em muitas outras coisas, não é verdade? Porque hoje em dia nós observamos, infelizmente, até alguns, né, do nosso meio da fé, deixam de crer absolutamente no que Cristo possa fazer e se atém a bens, a momentos, a pessoas, a ocasiões, a circunstâncias e se esquece realmente e verdadeiramente quem pode realizar o milagre sobre a sua vida. Porque milagre não se explica. Milagre acontece e se vive o milagre. Aleluia, através da pessoa de Jesus. Mas nós precisamos entender algumas coisas que venham nos faltar, assim como faltou nesta festa. Era essencial ter o vinho naquele lugar para que pudesse alegrar pessoas. A falta de vinho em um casamento era um mau sinal, até mesmo de infertilidade, até mesmo uma falta de vida, onde vemos que Jesus, em sua última ceia, ele se manuseia do vinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Simbolizando como um elemento central da celebração. Olha só que maravilha! Era o vinho a se fazer presente numa festa. Era essencial ter aquele produto naquele lugar para que se houvesse vida. Porque naquela época, quando nós vamos olhar, nós podemos entender que era tão natural se ter um vinho, era como se nós tivéssemos um café hoje na nossa mesa. Quando falta um café, nós sentimos falta. Nós observamos, não tem café. Então, para eles, naquela época era dessa forma. O vinho tinha que ter presença naquele lugar. Sendo assim, se não houvesse vinho, não teria vida, não teria alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico, Senhor, mas por que faltou vinho? O que foi que deu de errado? Por que fazemos tanto? E às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos que fizesse, que saísse. Porque muitas das vezes, querido, não está centralizado no propósito de Deus. Porque muitas das vezes é para o nosso ego, porque muitas vezes é para saciar a nossa alegria. E a alegria momentânea, ela não subsiste. Mas quando algo é concretizado, quando algo é feito, quando algo é lançado, quando algo é proposto e colocado na presença dele, aí sim, terá uma serventia, porque ela não vem da terra, porque ela não vem do homem, mas ela vem do céu. Ela vem diretamente do céu para o meu e para o seu coração. Como eu disse que muitas vezes nós fazemos tantos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes um diagnóstico não favorável, às vezes um desemprego, aleluia, ou tantas e outras situações que eu poderia citar aqui, que chegam na minha vida e na sua vida, que batem na minha e na sua porta. Mas eu quero dizer a você aqui que em todas essas situações, Jesus está presente. Eu quero dizer para você que em todas essas situações, Jesus ele pode mudar a história, pode mudar o quadro. Jesus ele pode fazer algo extraordinário. Jesus ele pode te surpreender. Aleluia. Quando você pensa que não tem mais jeito, quando você acha que não tem mais solução, porque nós temos muito achismos, não é verdade? Achamos isso, achamos aquilo, pensamos de um jeito, pensamos de outro. Hoje queremos preto, amanhã queremos branco. Hoje gostamos de abacaxi, amanhã detestamos, e assim sucessivamente. Essa é da índole do ser humano. Mas o Deus a qual nós servimos, ele não muda.
Ele não vai mudar para satisfazer o meu teu coração. Ele vai continuar sendo quem ele é, realizando prodígios e maravilhas em tempos em tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco até a consumação. Assim ele mesmo diz para mim e para você, que estará conosco todos os dias, até tudo por aqui se terminar. Porque muitas vezes nós aguardamos ou desejamos ou almejamos muitas coisas, fazemos muitas expectativas. Aleluias. E muitas vezes nós nos frustramos, porque nós colocamos expectativas em coisas, aleluia, que não nos dará eternidade. Então tudo fica, tudo passa, tudo acaba. Mas a fé, aquilo que ele constituiu no meu e no seu coração, ela tem que ser embasada na pessoa de Jesus, para que nós possamos ter sucesso, para que se possa ter produção, para que se não possa ter falta, assim como o vinho tratado nessa história, tratado nesse casamento, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, Rose, é algo tão extraordinário que dentro dessa palavra, né, o homem a qual experimenta o novo vinho, a qual o Senhor fez, louvado seja o nome do Senhor, ele é surpreendido, ele fica estagnado, ele fica paralisado. Eu tento imaginar a ação daquele homem, sabendo que tinham se feito muitos planos, achando ele que jamais teria perca ou teria falta, e de repente acaba, e de repente ele experimenta algo diferente. Porque é assim quando nós vivenciamos o milagre. É algo tão extraordinário, é algo tão sublime, é algo tão maravilhoso sobre a pessoa de Jesus, quando realiza em nós que nós ficamos dessa forma. Mas o que aconteceu? E se nós, que somos a pessoa da qual o Senhor quis realizar o milagre, imagine aos que estão ao nosso redor. Ficam perplexos, ficam querendo saber, ficam indagando, ficam perguntando, ficam dizendo, aleluia. Mas quando isso acontecer na minha, na tua vida, e perguntar quem foi, foi Deus. Quem realizou? Foi Deus. E onde está o teu Deus? No lugar que ele sempre esteve. Aleluia. No controle de todas as coisas. No controle da minha, da sua vida. No controle da minha, da tua história. Refazendo aquilo que ele quer refazer. Desfazendo aquilo que ele quer desfazer sobre as nossas vidas. Trazendo à existência aquilo que nós achamos que não vai existir. É assim que Deus trabalha na minha, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo para mim e para você que ainda há solução, que ainda há esperança, que ainda há milagre para ser realizado sobre a mim, sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também aprendemos com este milagre do fato da água ser transformada como o melhor vinho, um vinho de qualidade. O vinho naquela cultura oriental era uma bebida tão comum, que ela não poderia faltar na mesa de todos aqueles que viviam naquele contexto. Assim como eu já falei no início, o café na mesa dos brasileiros, louvado seja Deus. O vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o rosto como um azeite que é inovado, como assim que seja o pão que fortalece o meu e o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 104, aleluia, no verso 15, vai nos dizer assim, a partir do 13, eu quero ler com vocês. Do céu tu envia chuva para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Mas tu, ó Deus, fazes também a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que nos dá força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Percebe? E aqui ele traz para nós os principais alimentos que nos podem dar vida no mundo
espiritual, mas que traz vida para mim e para você na vida terrena. Essa é a qualidade do nosso Senhor, aquele que faz todas as coisas para alegrar o meu teu coração, aquele que faz todas as coisas para que a nossa despensa esteja cheia, aquele que faz trazer à existência o que não estava existindo, tão somente para favorecer a mim e a você. E esta, queridos, é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, realizando prodígios e maravilhas, realizando o milagre necessário para mim e para você, para que tenhamos alegria, e não alegria passageira, mas uma alegria que vai perpetuar, sabendo que pode nos faltar muitas coisas, mas se Jesus estiver no ambiente, se Jesus estiver conosco, de nada sentiremos falta, porque Ele é aquele que supre toda e qualquer necessidade, minha e sua. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão interessante que quando eu estava escrevendo, buscando, pedindo, aleluia, ao Senhor esta palavra, o Senhor trazia algo ao meu coração muito lindo, dizendo que muitas coisas, Rose, têm afligido seu coração. Muitas coisas têm saído do controle porque nós, como pessoas humanas, nós não temos controle de nada. Mas o Senhor não se esqueceu, não. O Senhor vê, o Senhor enxerga, o Senhor sonda, o Senhor esquadrinha. Aleluia! O Senhor tem feito coisas extraordinárias sobre a sua vida, sobre a sua casa. E é tão lindo que o Senhor dizia ao meu coração, e grandes milagres eu ainda realizarei sobre a sua vida, Rose, sobre a sua casa, tão somente para que haja testemunho da minha pessoa. E é muito lindo porque a gente não se fala, a gente não se vê com frequência, não é verdade? A gente só tem a oportunidade quando estamos na vigília. Mas aquele que está aqui entre nós, ele conhece o meu e o teu caminho, a minha e a tua vida, a minha e a tua história, a minha e a tua situação. Aleluia! Ele traz nessa tarde para mim e para você os alimentos que nos dão vida, que nos dão alegria de estar com ele, mesmo diante das aflições. Mas ele é aquele que nos promete, ele é aquele que não nos falta, ele é aquele que diz assim, que teremos aflições, mas que tenhamos um bom ânimo. E o ânimo não vem da circunstância, não vem do homem, não vem da história, não vem das pessoas. O bom ânimo é dado por ele. É por isso que nós conseguimos. É por isso que nós estamos de pé, porque ele é aquele que mesmo na falta aos nossos olhos, mas tem nos mantido de pé, com o ânimo nele. É por isso que nada que vem contra nós subsiste, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra que eu trago para o nosso coração essa tarde, não se entristeça, não fique pensando que muitas coisas vão dar errado, porque com Deus é vencer ou vencer. Com Ele nada dá errado, porque a decisão é Ele. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. Porque não é nossa vontade, é a vontade dEle. A dEle é perfeita, é boa e é agradável. Mesmo que muitas vezes você se pergunte, mas que história é essa? Que é agradável, que é boa. Aleluia. Que história é essa? Quantas vezes nós perguntamos, onde eu vou tirar forças no luto? Que é a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa. Da onde já se viu, Senhor, com os meus olhos terrenos, eu dizer que isso é bom. Mas o Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano agora, Senhor, no capítulo 5, que vai nos dizer que em todas as coisas nós devemos ser agradecidos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, em todas as situações, nós devemos agradecer, porque Ele sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos aguardar, porque grandes coisas, realizações de milagres e prodígios, o Senhor fará sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica e ímpar oportunidade, no nome de Jesus.